Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu tava aqui, deixa eu ajeitar aqui. Então, eu tô bem encostada aqui no armário, né? No guarda-roupa, peraí. Eu estava pensando aqui, né? Refletindo que uma chama gêmea de verdade, ela não abandona a missão dela. Ela tem em mente que a missão dela espiritual é mais importante que qualquer coisa. Ela não aborta a dinâmica. Ah, mas fulana, ela deixou a dinâmica, hoje ela tá com outra pessoa. Gente, se essa pessoa de fato é uma chama gêmea de verdade, ela não vai viver nesse relacionamento. Ela vai voltar, porque não tem mais nada na 3D pra gente. Não tem mais nada aqui, porque nós, chamas gêmeas, divinas femininas principalmente, né? Nós perdemos o livre-arbítrio. A gente não tem mais livre-arbítrio. E é muito ruim quando isso acontece. Porque se você tem um despertar normal, na 3D, despertei, a pessoa tem o livre-arbítrio dela ainda. Só que a gente, chamas gêmeas, não temos mais esse livre-arbítrio. E uma coisa eu vou deixar bem claro para você. Queira ou não, ou você estando com o seu DM ou não estando com o seu DM, a dinâmica sempre vai pesar. Porque é normal, a gente se acomoda muito, o ego se acomoda muito. Estar com nossa contraparte é muito bom. E quando os dois estão equilibrados, as energias estão, né, ali, é bom, né? Mas cada um vai ter o seu papel na dinâmica. O DM tem o papel dele e a DF vai ter o papel dela. Então, sempre o que vai ser mais importante na dinâmica é a nossa missão espiritual. É o que a gente veio fazer aqui. Então, sempre a dinâmica vai pesar. É por isso que eu falo, a dinâmica, gente, ela não é romantismo. Claro, tem aquela questão, sim, é uma conexão profunda, é totalmente diferente do que a gente vê na 3D, só que ela não é igual a um relacionamento comum que a gente vê. Sempre a dinâmica vai pesar, porque sempre o seu eu vai te incomodar para você fazer o que tem que fazer, porque você tem uma missão que é muito mais importante que qualquer relacionamento que você tenha aqui na 3D, até com o próprio DM, até com o próprio DM. Entendeu? Então, é para deixar bem claro para vocês que a missão espiritual é muito mais importante que qualquer coisa. Então, a RDF que tem isso na mente dela, ela jamais vai abortar a missão dela. Ela jamais vai abandonar a dinâmica dela. Por mais desafios que elas tenham, por mais coisas que elas tenham para carregar, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é continuar, é aceitar. Quanto mais você aceita, mais você trabalha na sua dinâmica, você não vai atrasar. Porque quanto mais você foge da sua responsabilidade, mais você está atrasando o que tem que ser feito. Porque o tempo que você está fugindo da sua responsabilidade, era o tempo que você já tinha curado muita coisa em você. Por exemplo, hoje mesmo tive insight, tá aqui. Eu tenho muita questão na minha dinâmica para ser curada, né? Coisas que eu ainda tenho para curar. A questão é assim, a questão do apego, isso eu já deixei, tá? Do controle, sabe que eu não tenho controle sobre ele lá, sobre o outro lá, que eu não tenho que controlar, sabe? Que as coisas vão acontecer quando tem que acontecer. Só que a questão do medo, o medo da perda. Só que isso também, essa parte assim, eu tinha um certo medo assim, que
ele me bronqueasse, que ele me procura, assim, ele já não me procura, né? Mas assim, quando eu procuro, ele sempre me responde, mas que ele me bronqueasse das redes. E o medo que eu tenho, tá, gente? Eu não oculto nada, não, tá? Pelo contrário, eu até gosto quando eu tenho esses insights, né? Quando eu tenho esses. Porque isso me ajuda a trabalhar em mim. Eu fico até grata, né? Eu agradeço muito. É que o medo de não concluir a minha missão. E esse medo afeta em que? Nesse corpo aqui. Você sabe que esse corpo aqui, gente, é frágil. Hoje a gente tá nele, mas amanhã a gente não pode estar nesse corpo aqui. Então, o meu medo é de falecer e não concluir a minha missão. E eu tive isso hoje. E de um tempo pra cá, eu tenho sentido muito síndrome do pânico, sabe? Muita ansiedade. E do nada aparecia coisas que nem aparecia, que eu não sou de assistir TV, eu vejo mais celular. E eu vendo no celular só aparecia notícia de doença, e aquilo foi mexendo na minha mente. Mas isso tem a ver com essa questão da dinâmica, porque nem quando eu não estava numa dinâmica, não tinha tanta coisa assim como hoje. Parece que hoje aumentou Isso, mais. né? Eu tive que encerrar o vídeo, né? Então é sobre isso, tá? Antes da dinâmica, eu não tinha essa questão, né, do medo, né? Porque parece que você não tinha muita coisa assim que perder. Não sei explicar direito essa questão, mas depois da dinâmica, a gente fica naquele certo medo, né? Medo de não concluir a missão, medo de morrer, e medo de não ter feito o que tinha que ser feito, aí vou ter que voltar novamente para cá. Então é tudo isso, tá, gente? Então é isso aí. Um forte abraço para vocês e até.